Você assistiu algumas semanas atrás a matéria que fizemos com a artista plástica paulista Ju Amora sobre as suas banquetas super criativas. E no programa de hoje você assiste o passo a passo desse lindo projeto. Eu tô aqui para apresentar um projeto bem legal para vocês. Sabe aquela mesa ou móvel velho que você não gosta muito em casa? Pois é, hoje a gente vai dar uma reformada, uma cara nova para ele. Eu tinha aqui uma mesa que estava bem detonada, na verdade o tampo estava muito detonado. Então eu dei uma lixada e passei 3 demãos de tinta látex branca para fazer a minha base. Eu optei por deixar os pés em madeira natural, porque eu gosto desse contraste do colorido no tampo e os pés na madeira como ela é. Mas se você tiver um móvel que está muito detonado, passa a tinta nele todo. Então, para começar, o material que a gente precisa, então, para preparar a mesa é uma lixa para madeira, que você vai precisar lixar toda a superfície que vai ser pintada, tinta látex branca para fazer a base. E para fazer a nossa arte, eu escolhi 2 cores, mas você pode escolher a cor da sua preferência. Eu escolhi uma tinta azul e uma tinta amarela, que eu adoro cores contrastantes. É muito legal, assim, colocar cores que à primeira vista não tem muito a ver, mas é muito bacana, assim, vai dar um resultado legal para a arte que a gente vai fazer. Pincel. Escolhe 2 tamanhos de pincel, um para ter maior cobertura, para você pintar a superfície maior, e um mais para detalhe. Tesoura e uma caneta com ponta porosa. Qualquer caneta, não precisa ser específica para arte. E também um detalhe que vai fazer toda a diferença na nossa reforma aqui. É uma fita qualquer, pode ser fita crepe, durex, o que você tiver em casa, o que tiver à mão, na verdade. Porque nós vamos marcar a peça para fazer um desenho mais geométrico, uma coisa mais divertida. Então vamos começar? Eu vou marcar aqui, eu vou fazer uma divisão, na verdade. Eu vou marcar um pedacinho dessa peça. Não precisa ter muita preocupação se vai ficar retinho, não. Faz na sua intuição, como você achar que deve ser. Eu vou marcar aqui, que a gente vai fazer uma brincadeira com cores. Eu quero deixar, essa fita aqui vai sair depois. Então eu quero deixar uma faixinha branca aqui para dar um charme. A base eu vou fazer em amarelo. Então eu vou pintar toda a superfície em amarelo. Eu vou dar 2 demãos. Eu espero secar a primeira e passo a segunda para cobrir toda, para ter uma boa cobertura na nossa peça. Vamos começar? Pronto, eu acabei de dar a primeira demão na peça. Terminei, então, de passar a segunda demão da tinta, que vai ser a base da nossa peça. E agora a gente vai para a parte divertida. Então, eu vou pegar aqui uma fita e vou fazer formas geométricas. Na verdade, eu escolhi fazer alguns triângulos pela peça, assim. Você pode fazer aleatoriamente ou o que você preferir. Então, vamos lá? Eu vou fazer alguns triângulos aqui, distribuir pela peça aleatoriamente mesmo, para dar um movimento mesmo, sabe? Para ficar com uma cara de estampa, para ficar mais divertido mesmo. Então eu acabei de fazer os triângulos, distribuir aleatoriamente pela peça. E agora eu vou pegar a minha segunda cor, o azul, no caso, e vou preencher a parte de dentro desse triângulo. Aí a mesma coisa, a gente vai aplicar a primeira demão, espera secar, passa a segunda e pronto. Você vai ver que já fica interessante esse contraste das 2 cores. E o azul salta bem no amarelo, isso é muito bacana. Então eu acabei de passar a segunda demão do azul, já secou tudo e agora eu vou começar a tirar as fitinhas para ver como é que ficou. Se por acaso vazou um pouco de tinta, não se preocupe que é só dar um retoquezinho e não tem problema.
Aí é legal tirar com cuidado também, para não descascar a tinta. Então, eu já tirei as fitas, então eu fiquei com os meus triângulos aqui, essa faixa branca, e agora a gente vai para a parte do acabamento mesmo, agora que vai ser a graça da peça. Com essa caneta inicial que eu falei, com a ponta porosa, a gente vai fazer alguns triângulos aqui do tamanho que vocês quiserem, quase como um zigue-zague. E aí eu vou dividir esse triângulo no meio, vou fazer uma linha bem no meio do triângulo. Eu vou usar aqui uma caneta de tinta acrílica, ela é uma caneta um pouco mais grossa do que essa de ponta fina comum. Então eu vou dar o acabamento nela, vou passar por essa linha e vou preencher um dos lados. Então eu vou sempre preencher, por exemplo, o lado direito, para dar a sensação de sombra para o nosso triângulo. Se você não tiver essa caneta em casa, mas tiver uma tinta preta, um pincel um pouco mais fininho, também serve. Só tem que ter a mão bem firme para conseguir fazer esse tracinho aqui do contorno da caneta. Aí aqui, desse lado que ficou amarelo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer linhas aleatórias dentro do meu triângulo, para dar um movimento mesmo para a peça. Então eu vou fazer linha na vertical, linha na horizontal, diagonal, como quiser mesmo. É mais para dar esse movimento interessante, que é o que vai dar o detalhe para a peça mesmo. Porque o interessante é parecer que essas linhas vão entrando uma nas outras, assim, é como se fosse um entrelaçado mesmo. Então eu estou finalizando aqui essas linhas irregulares mesmo, cada uma para um lado, mas para dar essa movimentação, tá vendo que interessante? O preto do lado direito só dá essa sensação de sombra, então eu fico como se eu tivesse várias montanhazinhas, assim. Eu vou terminar esse aqui, e aí a gente vai pular para os triângulos azuis. Vai fazendo vertical, diagonal, vai passando ali em cima da outra. Não é para ficar perfeito, é para ter qualidade na linha mesmo, sabe? É para ter essa imperfeição mesmo, uma linha mais torta, uma mais reta. É isso que fica bonito na peça, é isso que dá personalidade. E agora vamos para a parte dos triângulos azuis. Que na verdade agora eu só vou fazer um contorno preto para conversar mesmo a peça. A gente vai sentindo, na verdade, conforme vai fazendo a peça, a gente vai sentindo a necessidade de ir compondo do outro lado. Então eu vou pegar uma caneta mais grossa que eu tenho aqui. A mesma coisa, se você não tiver esse tipo de caneta na sua casa, você pode fazer o mesmo sistema de fita crepe. Você crepa do lado desse triângulo e pinta de preto. Aí quando você tirar vai sair certinho. A caneta é um pouco mais fácil nesse processo, mas é a mesma coisa. Você não precisa se preocupar para ficar exatamente certinho porque é feito à mão, é isso que é interessante. Vamos lá. Então eu vou contornar esses triângulos maiores aqui, com o preto. Acho que a palavra-chave é movimento. Deixar essa peça com movimento e personalidade. É isso mesmo, você vai fazendo a linha. Se você quiser inventar, daí dá para fazer várias linhas de várias cores para preencher mesmo essa peça. Isso é só uma ideia mesmo. Tá finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa dica de hoje. Que é isso, é usar a criatividade, dá para fazer o que você quiser a partir daí. É só uma ideia mesmo, dá para usar cores diferentes, formas diferentes, dá para fazer várias linhas coloridas, do jeito que você quiser e o que combinar mais com a sua casa. Lembrando que após finalizada é muito importante passar 2 ou 3 camadas de verniz. Eu indico o verniz spray, que é mais rápido e prático de aplicar. Não vai me colocar um copo aqui em cima antes de passar o spray, hein? Obrigada, até a próxima!